noite, igreja. Que a graça, a paz, o amor e a misericórdia do nosso Deus estejam presentes no nosso coração nessa noite. É uma alegria estarmos aqui na casa do Senhor, revendo os irmãos depois de uma semana. Temos já desfrutado da companhia de alguns irmãos ontem à noite, hoje pela manhã, dessa nossa conferência em comemoração ao 57º aniversário da Reforma Protestante. Motivo de alegria, muita alegria para nós que somos reformados, que somos ortodoxos, calvinistas, confessionais e temos alegria de dizer exatamente assim: bênção é estarmos reunidos na presença do Senhor. Queridos, ontem já tivemos a ministração por parte do reverendo Ludgero, que nos falou sobre Lutero e a Reforma, com base na doutrina da justificação. Hoje pela manhã ele continuou descortinando esse tema, a doutrina da justificação, e agora à noite vai falar sobre justificação em Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Quem é o reverendo Ludgero? Primeiro, essa pessoa amável que vocês estão vendo, nosso amigo dessa igreja. É a segunda oportunidade que ele está conosco e tenho certeza que haverá outras, mercê do nosso Deus. E desta feita veio falar sobre a Reforma Protestante. Mas quem é o reverendo Ludgero? O reverendo Ludgero foi pastor da primeira igreja presbiteriana do Brasil em Belo Horizonte por 41 anos. Hoje é pastor conferencista, não somente em solo pátrio, mas também em outras nações. E é autor do livro Por que não Paulo?, onde ele trata especificamente do cuidado especialíssimo que o apóstolo Paulo desfere às nossas irmãs, as mulheres. Quero dizer de passagem também que o livro do reverendo Ludgero está ali no nosso hall de entrada e depois será transportado para o local do nosso lanche. Você não vai sair correndo depois do culto, você vai lanchar conosco. A nossa querida SAF preparou algo especial para você e você não vai para casa com a barriga vazia. Você vai alimentado hoje, né? Então não vai sair correndo. Então os livros vão estar ali, mas depois já serão transportados lá para baixo para que você possa adquiri-los, um exemplar, levar para sua casa, ou às vezes mais de um, para presentear alguém que você sabe que precisa dessa leitura. E eu tenho certeza que você será muito abençoado. Queridos, reverendo Ludgero é amigo dessa igreja e veio para falar. E sem delongas, quero passar a palavra para ele, dizendo: reverendo, mais uma vez o púlpito é seu, tens a plena liberdade para trazer aquilo que o Senhor já colocou em seu coração. Que Deus te abençoe. Tem água aqui para o senhor, viu? Para até destampar aqui. Irmãos queridos, Deus tem nos concedido o privilégio de podermos estar juntos aqui desde ontem, não é? E eu tenho impressão, eu não tenho impressão, eu tenho certeza absoluta de que nós não conseguimos falar o bastante a respeito de tudo aquilo que envolve os temas fundamentais da Reforma Protestante do século XVI. É mais do que nós podemos abarcar, porque é o centro do Evangelho, é o âmago do cristianismo, é, na verdade, aquilo que é o fulcro da palavra de Deus. E tanto ontem como hoje pela manhã, nós tentamos chegar a este fulgor, esta glória, este brilho. Mas estamos muito aquém disto. Por essa razão, meus irmãos, eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias em 3 passagens que nós haveremos de utilizar, mercê de Deus, para que juntos possamos, então, receber aquilo que Deus tem para o nosso coração. A primeira passagem é esta que está aqui no nosso boletim, segundo a nossa liturgia, que foi efetivamente a passagem que mais trouxe
um constrangimento ao coração de Martinho Lutero. E eu explico por quê dentro em pouco. Deixa eu abrir as minhas notas aqui. Abramos então as nossas Bíblias aqui, em Romanos, no capítulo de número 1. Foi quando Martinho Lutero começou a estudar a literatura paulina. E de uma forma particular, a carta aos Romanos, que é a teologia por excelência. Aqui nós temos doutrina pura. E conhecer a carta de Paulo aos Romanos na verdade, conhecer o próprio âmago do Evangelho. E quando Lutero chega no capítulo de número 1, o verso de número 16 e 17, ele foi simplesmente impactado, porque ele não podia admitir que isto pudesse ser trazido à tona desta forma. Assim que está escrito: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto, e aqui estava o fato de Lutero ficar embasbacado, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, que na mente de Martinho Lutero era uma contradição. Justiça não tem nada a ver com o Evangelho na mente dele. São duas coisas antagônicas. Mas o apóstolo Paulo afirma categoricamente que essas duas coisas são manifestadas de uma forma extraordinária. Como, se Deus nos permitir, nós veremos na noite deste dia. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito: o justo viverá por fé. Agora o texto que nós já tínhamos lido anteriormente, no primeiro encontro que nós tivemos, na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, o verso de número 18, até o verso de número 31. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus.
mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Agora a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 1. No capítulo de número 1, nós temos a frase mais longa do Novo Testamento, que começa no versículo de número 3 e termina no versículo de número 14. Mas no meio desta porção tão importante da parte de Deus, nós encontramos algo simplesmente extraordinário. Versículo 5 e versículo 6. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele concedeu gratuitamente no amado. Só para enfatizar, deixa eu ler novamente esse pedacinho. Que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, para o louvor da glória de sua graça. Meus irmãos, o fato é o seguinte, que a nossa fé não está ligada a figuras mentais. Todas as vezes que nós tentamos criar na nossa mente, nós estabelecemos, na verdade, alguma coisa que está completamente distanciada daquilo que é a palavra de Deus. Visto que nossa mente é extremamente criativa, mas Deus é o Criador. O nome desta atitude, na tentativa de criar alguma coisa da nossa própria mente, não é propriamente fé, mas é crendice. E toda crendice é, na verdade, idiotice. Fé não é aquilo que nós venhamos a pensar ou inventar criativamente sobre Deus. Jamais. Fé não tem nada a ver com a nossa criatividade humana. Portanto, meus irmãos, o conteúdo da nossa fé não está posto na nossa imaginação. Jamais. Mas, meus irmãos, naquilo que Deus revelou a si mesmo ou de si mesmo, o conteúdo de nossa fé. Portanto, meus irmãos, fé não é uma crença nebulosa. Fé está completamente ligada a Cristo e de uma forma muito particular a sua palavra. Eis porque, quando nós abrimos a nossa Bíblia lá na carta de Pedro, no capítulo de número 1, Pedro diz que até mesmo os anjos, eles estão curiosos, eles anelam para escutar. Irmãos, se sua fé se fundamenta naquilo que você cria na sua mente, pode ter certeza, isto o que você tem na sua mente é completamente irrelevante. Tudo aquilo que você cria na sua mente não é fé, é crendice. É por isso, meus irmãos, é fundamental que nós nos detenhamos no ensino da palavra de Deus. O que é, portanto, verdadeiramente fé? Primeiro, fé é uma mudança radical do que, afinal, entendemos ser, ou seja, o pecado.
tal como uma revelação. É somente a Bíblia que abre os nossos olhos, revela no sentido de abrir a cortina, desvelar a cortina. E somente a Bíblia nos pode dar, então, a noção correta do que seria pecado. Se pecado é uma mera inclinação, uma mera tendência, tão somente equívocos da sua mente, algo que não passa de insanidades morais, aquilo que você sabia que deveria fazer, mas não faz, aquelas fraquezas, aqueles pecadilhos. Se você imagina, do outro lado, que pecado é uma mancha, então o batismo não será outra coisa senão um mero lavar. E se você imagina que o pecado é uma enfermidade, então justificação é meramente um remédio curador desta enfermidade. Justificação seria, portanto, um processo desta limpeza, uma cura dentro de você. Mas preste atenção. Pecado não é uma fraqueza. Pecado não é propriamente um desvio moral. Causa um desvio moral, mas pecado não é propriamente um desvio moral. Pecado nem sequer é uma enfermidade. E Lutero entendeu, não é uma fraqueza, não é uma inclinação, não é um desvio moral, não. Pecado, segundo o ensino mais claro da palavra de Deus, pecado é a morte. Assim, meus irmãos, se é a morte, justificação sem ação de Deus, então seria mera tentativa humana, portanto a salvação é coisa de Deus, não é da igreja. Salvação não é coisa dos membros da igreja, salvação não é coisa sua particular. Segundo a visão das Sagradas Escrituras, é tão radical isso, que as Escrituras chegam mesmo a quase que chegar a afirmar que não adianta perfumar o defunto. Não adianta colocar propriamente uma dentadura no cadáver. Então, batismo não é uma mera lavagem, não é um remédio, não é um aditivo. Batismo é ressurreição. É uma resposta radical, meus irmãos, para uma realidade radical. Se Deus não tomar a iniciativa, não haverá qualquer esperança. Deus tem que tomar a iniciativa. E Ele tem que tomar a iniciativa na forma de um mediador. Ele tem que tomar a iniciativa na forma de um próprio Deus. Ele tem que tomar a iniciativa pelo seu Filho. Salvação é obra de Deus. Uma distinção radical entre aquilo que os pensadores do passado ensinaram sobre a teologia da glória e a teologia da cruz. E isto tudo, meus irmãos, está conectado a esta carta que nós acabamos de ler, a carta de Paulo aos Coríntios, especialmente a sua primeira carta. Esta igreja, meus irmãos, é simplesmente improvável. Essa igreja havia nascido num ambiente deplorável de corrupção, de pecados crassos. A descrição nos é apresentada ali no primeiro capítulo, como nós lemos.
Não havia entre eles muitos sábios. Paulo está sendo sofismático. Ele, quando diz que não havia muitos sábios, pelo contrário, não havia entre eles nobres de nascimento. Aí o apóstolo Paulo vem com esta afirmação: Deus escolheu as coisas loucas, as humildes, as desprezadas, aquelas que não são, para envergonhar as que são. E com um propósito, esse é um propósito claro da parte de Deus, porque Deus escolheu gente como a gente. Ele nos escolheu a fim de que ninguém se vanglorie na sua presença. Irmãos queridos, aquela igreja, do ponto de vista intelectual, era desprezível. Moralmente era deplorável. Espiritualmente era morta. E por essa razão, meus irmãos, não é de se surpreender que houvesse tantos problemas morais naquela igreja. E como se isso não bastasse, meus irmãos, aquela igreja era relativamente pequena. Do ponto de vista da cidade de Corinto, ela era insignificante. Que tipo de gente frequentava aquela igreja? No entanto, meus irmãos, Paulo chama a esta igreja com toda a eloquência. E ele o faz, meus irmãos, com ênfase. Ele afirma que essa igreja é corpo de Cristo. Afirma que ali está o templo do Espírito Santo de Deus. Portanto, meus irmãos, aquela igreja é um verdadeiro milagre. E, portanto, uma referência para toda a história da igreja de Cristo sobre a face da terra, em todos os tempos e em todos os lugares. Preste bem atenção, meus irmãos, que as palavras de Paulo que se referem à igreja de Corinto não é um elogio barato. Paulo vê aquela igreja pelos olhos da fé. Jamais a fé pode ser reduzida a conceitos patéticos de autoconfiança. Fé é a maneira honesta de se ver a realidade. Assim ele afirma que a cruz é loucura. Em outras palavras, meus irmãos, a cruz é uma verdadeira insensatez. Crentes de Corinto, vocês são um exemplo desta loucura. Vocês nada são do ponto de vista desta sociedade corrupta. Mas Deus os fez igreja. Veja só. Todos os circunstantes da cruz são chamados os teólogos da glória. Eles são os defensores da teologia da glória. É um show-up. É aquele tipo de igreja que atrai. É um show. Luzes. Câmera. Ação. A igreja que atrai pela vista. A igreja que atrai pelo espetáculo
A igreja que atrai pelo palco. A igreja que atrai pela ribalta. Irmãos queridos, a gente está lotado destas igrejas ao nosso derredor. É como se nós estivéssemos dizendo, e as circunstâncias ao nosso derredor estão dizendo: mostre a tua glória, mostre o esplendor, mostre o brilho. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. E se tu és o Filho de Deus e descer da cruz, nós haveremos de crer. Ali estão os membros desta igreja. Ali estão os defensores da teologia da glória. O ladrão, os soldados, os circunstantes, que visualizam, meus irmãos, eles visualizam. É algo da visão humana. Eles visualizam o reino da glória. É como se eles estivessem dizendo que a boca de todos seja tapada. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo assim. É o tempo da teologia da glória. Mas há alguém ali que visualiza o outro lado da realidade. É o ladrão. O ladrão à direita de Jesus, que de alguma forma, pela graça de Deus, que nós não sabemos exatamente como, mas o Espírito de Deus tocando no coração daquele homem ali, à direita de Jesus, ele entendeu. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Preste bem atenção, irmãos. Afinal, que reino estava sendo ali mostrado ao sopé daquela cruz ensanguentada? Ali estava pendurado um homem nu. Ali estava explicitado o vexame, a vergonha. Mas, meus irmãos, a morte não é uma barreira para o crente. A morte de Jesus é, na verdade, o portal de entrada no seu reino. O ladrão não é parte da perspectiva da glória. Ele não abraçou a teologia da glória. O ladrão abraçou a teologia da cruz. É aqui, meus irmãos, que nós podemos ver a realidade da preciosa doutrina da justificação pela fé somente. Deus decidiu amar os que não são amáveis. Mas aqueles que não são amáveis, a esses então que não são amáveis, Deus criou um motivo fora destas pessoas. Amor sobejo fora destas pessoas para amá-los. Deus amou. E as Escrituras nos dizem o seguinte, preste atenção. É, na verdade, alguma coisa que, pura e simplesmente, nós não conseguimos exagerar o bastante. Deus amou de tal maneira. Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Nossa justiça não é encontrada em nós mesmos.
mas é encontrada em alguém que está fora de nós mesmos. A justiça de Deus que Deus encontra é, na verdade, alguma coisa dentro de nós repugnante. Mas a justiça que Deus criou fora de nós mesmos é uma justiça perfeita. A justiça que Deus provê em si mesmo e a justiça que Deus ama se chama Cristo. Irmãos queridos, todas as religiões do mundo, incluindo o cristianismo falso, procuram de alguma maneira construir uma escada de nós para Deus. Mas isso é tolo. Na verdade, meus irmãos, construir uma escada de nós para Deus é impossível. É mais do que isto. É arrogante. É por causa da justiça perfeita que Deus encontra em Cristo, em um outro alguém, que nós somos justificados. Nós não somos justificados pelos trapos de imundícia, que é a nossa própria justiça. E, meus irmãos, Lutero entendeu isto. Lutero entendeu isto e chegou no fim da sua vida, diante de todas as pressões que ele sofreu, e percebendo que muitos dos seus amigos que o acompanharam morreram, pagaram com seu próprio sangue o crer nesta realidade. Ele chegou no fim da sua vida e disse: tirem-me tudo, mas não me tirem o Evangelho. Nós imaginamos, meus irmãos, que a igreja haverá de crescer, de ser assim, alguma coisa que cause alguma impressão na sociedade, quando a igreja tiver as suas estratégias. Mas isso me faz lembrar das missões modernas. Hudson Taylor foi o pai das missões modernas. Saiu da Inglaterra e foi para o Solo Amarelo. E foi viver ali por detrás das cortinas de bambu. Pregou o Evangelho. E enquanto pregava o Evangelho, ele se transformava cada dia mais num chinês. Ele se vestiu como chinês. Ele tinha barbicha comprida, um chinês. Ele comia comida chinesa. E muitas pessoas foram se convertendo. A igreja foi crescendo. Ele manda cartas para a Inglaterra e disse: mande-nos mais e mais missionários. E os missionários foram aos borbotões para as terras chinesas. E ali o evangelho cresceu. E cresceu de tal forma que o primeiro ministro da China se converteu, Chiang Kai-shek. Até que subiu no governo daquele grande continente a figura insólita de Mao Tse-tung. O homem da boca podre. Ele instaurou o comunismo dentro daquele país. Primeiramente mandou os missionários estrangeiros, todos mandou embora e os expulsou. Os pastores chineses foram mortos. A igreja foi trucidada. A mortandade que aconteceu entre os judeus é café pequeno
perto da mortandade que Mao Tse-tung estabeleceu em solo chinês. 90 milhões de pessoas foram mortas. Os historiadores dizem que a presença evangélica em solo chinês pura e simplesmente foi varrida do mapa. Até que entrou em solo chinês como um contrabandista de Deus, no seu alforje, Bíblias, o irmão André. E ele começou a entrar, milhares de pessoas recebendo as Bíblias. Eles não tinham Bíblias, eles cortavam as folhas, distribuíam as folhas entre si, para que eles pudessem ler pelo menos um pedaço da Bíblia. E de repente descobriu-se que no solo chinês existe a maior igreja evangélica do mundo. Ninguém, absolutamente ninguém, pode conter a obra que é de Deus. E Deus alcançando corações. Preste bem atenção. Os céus manifestam a glória de Deus. A glória de Deus, meus irmãos, é a segunda. Mas acima da glória de Deus, como nós acabamos de ler na carta de Paulo aos Efésios, acima da glória de Deus está a glória da sua graça. Porque Deus decidiu alcançar pessoas como eu e como você e estabelecer a sua igreja sobre a face da terra. E nada, absolutamente nada, pode ir contra a igreja do Senhor. Que Deus nos abençoe.